né? Eu acho que eu comentei na última aula com vocês a respeito disso, de eu ter pessoas que estudaram comigo lá na época que vocês hoje chamam de ensino médio ou de fundamental, e simplesmente estacionaram no tempo. Você fala para eles em notebook, eles ficam, perguntam se isso é como é que se come, se é doce, se é salgado, quer dizer, as pessoas simplesmente não evoluíram. Lógico que eu estou exagerando um pouco, né? Se eles perguntam o que é de comer, mas são pessoas, você abre um notebook na frente deles, eles olham e dizem, muito bonitinho essas letrinhas aí, mas onde é que eles botam o papel para começar a funcionar esse treco? Eles acham que é uma máquina de datilografia. Quer dizer, faltou quebrar paradigmas. Dentro da análise de riscos, na gestão empreendedora, nós vamos ter alguns fatores importantes aí a comentar. Não é possível ignorar que toda atividade humana possui risco. Né? Quer dizer, tudo que se faz possui risco. Tudo. Você, quando sai de casa, corre risco. Você está no trabalho, corre riscos. N motivos para correr riscos. Pode ser um acidente de trabalho, pode ser, enfim, qualquer tipo de acidente. Né? Quer dizer, o risco a gente corre sempre. Lógico que a gente está sempre prevenido ou procura ter uma prevenção para que as coisas não venham a acontecer. Mas não podemos jamais afirmar que nós não corremos risco, que o nosso risco é zero. Isso não existe. E como empreender em uma atividade humana, logo, não há exceção nesse aspecto. Quer dizer, todo empreendedor em qualquer atividade humana, ele vai correr risco, vai possuir risco sempre. E nós observando a história da humanidade, mais precisamente as grandes navegações que deram origem ao continente americano, como conhecemos hoje, temos aí uma empreitada que tem tudo a ver com a gestão de risco. Vamos pensar os impérios português e espanhol. Eles não tinham informações suficientes sobre o que existia do outro lado do Oceano Atlântico. Para eles era um mistério. O que tornou arriscado os investimentos necessários para viajar a esses ambientes. Quer dizer, o próprio descobrimento do Brasil, ou descobrimento da América, por Cristóvão Colombo e depois por Pedro Álvares Cabral, foram situações adversas ao projeto inicial deles, de que eles sabiam que tinha alguma coisa. Desconfiavam, não tinham a certeza, mas investimento para fazer isso. Né? Então, assim, apenas com o maior volume de informações obtidas sobre o local, puderam decidir como iriam explorá-lo. Quer dizer, depois que o próprio Colombo, por um acidente, descobriu a América, que essa notícia percorreu os impérios, foi que os portugueses acabaram chegando ao Brasil. Mas chegaram ao Brasil também por acaso, né? Que eles não tinham ideia, eles queriam ir aonde o Colombo tinha ido e acabaram chegando em outro ponto aqui. Isso é uma ação empreendedora, uma gestão empreendedora? É, só que na época não se entendia, não tínhamos vamos dizer assim, esse entendimento sobre o que seria empreender. Então, quando o assunto é gestão empreendedora, isso não é diferente. Não tem diferença. O nível de risco de um investimento está diretamente atrelado ao quanto o empresário sabe sobre ele. Lembrem que em aulas passadas nós comentamos sobre conhecimento técnico, comentamos sobre se quando nós vamos criar o nosso plano de negócios, se nós buscamos informações, se nós temos uma pesquisa de mercado para saber aonde nós queremos atuar ou constituir, fazer funcionar uma empresa de comércio ou prestação de serviço, se realmente ali é o local ideal, se ali vai ter a circulação de pessoas que eu preciso, enfim, quer dizer, é o conhecimento, a pessoa, o empreendedor, ele precisa buscar, se ele não tem essas informações, ele precisa buscar. E hoje em dia está fácil buscar essas informações. Né? Nós temos aí diversos institutos de informação que nos dão, que geram essas informações, que geram esse conhecimento. Eles buscam os dados, que os dados geram informação, a informação nos gera o conhecimento.
Então, o conhecimento está à disposição, nós temos que buscar. Nós indo buscar, nós vamos saber, sem dúvida alguma. Gestores experientes, e aí vai um pouco de quem já está na área como gestor, sabe que é fundamental dedicar o tempo e até mesmo os recursos, para depois verificar se o investimento vale ou não a pena. Volto a frisar para você sobre até mesmo recursos. Os recursos também, entenda-se recursos humanos, recursos de pessoas, não só recursos financeiros, porque não adianta eu ter o recurso financeiro se eu não tiver as pessoas, se essas pessoas não estão capacitadas a desenvolver aquela atividade. Não vai adiantar nada. Eu tenho que ter os recursos financeiros e os recursos humanos. E hoje existe um outro recurso importante, o recurso tecnológico. Quer dizer, é um tripé: humano, financeiro e tecnológico. Eu tenho que ter esse tripé para que eu possa fazer com que a coisa funcione. Quem ignora esse fato continua contando com a sorte, né? Aí é aquele achismo. Dentro de uma gestão, dentro de uma administração, não existe a palavra acho. Aqui está uma prova disso. Eu não posso achar, eu tenho que ter certeza. Porque tudo aquilo que eu achar pode não dar certo. E, em via de regra, não dá certo, porque eu acho. Eu acho que vai dar. E acaba não dando. Isso aconteceu comigo semana passada. O acho. Eu, na quarta-feira, eu devia ter abastecido o carro, mas eu achei que não precisava. Eu poderia fazer isso na quinta. E depois daí eu não consegui mais abastecer. Mas tudo bem. Tá? Mas por quê? O achismo. Eu bato nessa tecla que nós não devemos achar, mas muitas vezes nós cometemos esse deslize, cometemos esse erro. Tá? E eu sou humano, né? Vou errar também. Então implica estar seguro no que se faz e não contar com acaso, não contar com a sorte. É outra palavrinha um pouco difícil que o gestor não pode nunca achar, né? Ó, achar, palavrinha acho, e nunca pode entender que ele vai ter sorte. A sorte é uma coisa, eu tenho esse entendimento, eu particularmente. Nada acontece por acaso, não é porque é sorte, é porque ou você merece que aquilo aconteça por suas atitudes, por sua competência, por seu comprometimento, não é porque eu tive sorte, não. As pessoas, quando tem, eu lido muito com jovem, né? Então, quando é época de vestibular, eles ficam, professor, se eu tiver sorte, eu passo. Não, se você estudar, você passa. Se não estudar, não vai passar. Pode até passar, mas a probabilidade de você passar é infinitamente inferior àqueles que estudaram. Os que estudaram vão ter muito mais chance de passar. E você vai ter muito mais chance de não passar. Então, não é sorte. O fulano passou porque teve sorte. Não, fulano passou porque teve competência. Porque ele desenvolveu o chá, conhecimento, habilidade e atitude. E a partir daí, não é sorte, não é acaso. São fatos concretos. São quebras de paradigmas. A gente chega lá, senão não se chega nunca. Tá? Vamos tratar dos riscos, a gente fala tanto nos riscos, nós temos inicialmente como riscos o risco de mercado. Isso também nós já salientamos, né? Mas vamos agora detalhar ele de uma forma mais sucinta aqui para vocês. É importante que o empreendedor, que o empresário acompanhe as notícias relacionadas ao setor que ele atua. Mas muitas vezes não somente ao setor que ele atua. Porque quem trabalha no comércio, ele tem que estar ligado em tudo que vai gerar problema na economia. Porque enquanto não tiver problema na economia, o negócio dele funciona às mil maravilhas.
quando tiver problema nos outros setores, vai afetar ele também. Mas lógico que ele tem que estar atento ao dele, ao mercado dele e aos demais. Que ele não pode se dar o luxo de não se preocupar com o que tem na volta dele. Porque o que faz ele crescer, que faz ele faturar, é o que gira em torno dele, né? É o setor primário, é o setor secundário, para chegar no setor terciário, onde ele está localizado. Tem dois setores antes dele que tem que contribuir para que o negócio dele funcione. Senão, não vai funcionar. Para o empresário do setor frigorífico, por exemplo, nesse sentido, saber como os países importadores estão agindo após a denúncia da Polícia Federal na Operação Carne Fraca. É fundamental. Não sei se vocês se lembram dessa situação da carne fraca, que surgiu. É que no Brasil também nós temos a maior indústria no Brasil, chama-se, que mais fatura nesse Brasil e não paga imposto. Que mais fatura e não paga imposto. Indústria do boato. Surgiu o boato de que estava havendo problema nos frigoríficos, acabaram as exportações não acontecendo. E aqui no nosso estado, aqui em Santa Catarina, como ele é um grande produtor de aves e de suínos, que é os maiores produtores desses dois tipos de carnes para o mundo inteiro, ali a região oeste, por exemplo, e centro-oeste, aí, meio-oeste e região oeste, são os maiores produtores. E automaticamente a produção que eles produzem é quase toda ela para exportação, muito pouco para o mercado interno. Algum tempo atrás aí nós tivemos também uma situação que era do frango, que os importadores de frango acharam que tinha dado aquela tal doença lá da galinha louca, não sei o quê, tinha a vaca louca, galinha, um problema lá com a ave. E eles cortaram, hein? Eles acabaram cortando as importações. O que aconteceu? Os frigoríficos precisaram vender esses produtos. E aí largaram no mercado a um preço abaixo, lei da oferta e da procura, porque tinha muita oferta, eles não conseguiam exportar, eles precisavam faturar, colocaram no mercado a um preço menor. Tá? Voltamos à lei da oferta e da procura. Tá? Então, quer dizer, é um risco do mercado? É um risco que qualquer mercado pode oferecer. Então, só assim ele poderá tomar importantes decisões financeiras, como realizar ou não investimentos da sua empresa, além de melhorar direcionados. Outra situação que nós enfrentamos aqui há pouco tempo que eu falo talvez uns 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, a indústria moveleira, nós tivemos aí uma reação do dólar, uma mudança de câmbio, e as empresas aqui do meio oeste, que são produtores do Vale de Itajaí, que são grandes produtoras de móveis, acabaram enfrentando problema de exportação, porque o dólar subiu demais e o nosso preço não ficou competitivo com o mercado externo. E eles tiveram problemas, tiveram uma crise acontecendo demissões de funcionários na razão direta de não estarem exportando, de não estarem vendendo. Tá? Então, são riscos comuns, o mercado é o nosso grande risco, e se nós não sabemos sobre ele, nós não vamos poder tomar decisões nenhuma.